mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Quando você começou a ajustar o sono dos pacientes, você viu que deu alguma melhora assim percebível? Sim. Sim. É interessante esse movimento, né, dos pacientes no consultório, porque, em primeiro lugar, quando você fala para eles que o tratamento de insônia de escolha é um tratamento não farmacológico, eles ficam surpresos, porque ninguém sabe disso, ninguém divulga sobre isso. O que está na mídia é remédio para dormir. Eu vivo numa bolha total nesse sentido, que eu acho que todo mundo sabe que é higiene do sono. E assim, e aí a pessoa procura no Google, né, higiene do sono. E aí acha várias coisas lá e fala, eu já fiz isso e não deu certo. Mas tá, você fez como? Por quanto tempo? Fez com acompanhamento ou não? Às vezes a pessoa, eu desliguei o celular um dia e mesmo assim eu não dormi. Aí no outro dia eu desisti e continuei usando o celular. Então essas coisas têm que acontecer dentro de um contexto de tratamento, com planejamento, com começo, meio e fim. Porque o tratamento não farmacológico da insônia não é só higiene do sono. Existem diversas outras técnicas que o paciente aprende em paralelo e que ele faz tudo junto, né? E aí ao final ele vai colher os frutos. E essa reação dos pacientes é muito bacana, porque eles falam, nossa, como me ajudou, como funcionou. Porque diminui a minha ansiedade noturna, melhora a minha disposição, eu estou trabalhando melhor, eu estou menos irritado, eu tenho uma maior capacidade de planejamento e de tomar decisões. Eu estou mais disposto para fazer esporte. Eu estou melhor com o meu filho, com a minha esposa. O humor, né? O humor. Então isso muda. É claro que muitos pacientes vão precisar de remédios. Eles são importantes no começo do tratamento para muitas pessoas. Eu tô falando de insônia, né? Uhum. Mas depois o remédio ele perde um pouco a tua função. Ele não deve ser utilizado no longo prazo, porque muitos deles têm risco, né, de dependência química, de comprometimento cognitivo. Então a gente tem que usar quando indicado, no curto prazo, e depois vai tirando, né? Qual que é o tratamento para insônia, assim, que você falou que não é só higiene do sono? Sim. A gente tem, dentro da medicina, a gente tem as sociedades médicas, né, que se reúnem para produzir consensos de tratamento sobre diversas doenças, né? Então você tem o consenso de tratamento do diabetes. Como é que trata diabetes? Então tem um consenso lá da sociedade brasileira. A insônia não é diferente. Então tem um consenso de tratamento de insônia crônica da Associação Brasileira do Sono, que segue o consenso europeu e o americano. E ele diz o seguinte, que de acordo com as evidências científicas que nós temos hoje, o tratamento de escolha para a insônia crônica é uma técnica de psicoterapia que se chama terapia cognitivo-comportamental para a insônia. É a TCCI, né? Então, é uma técnica que não utiliza medicamento, é um protocolo de tratamento que dura algumas semanas e o paciente é reeducado. Ele aprende como dormir de novo, com os recursos do próprio corpo. Porque quem tem insônia vai desenvolvendo determinados tipos de comportamento e determinados tipos de crenças em relação ao próprio sono que acabam perpetuando a insônia. Como assim? Por exemplo, o cara começou a dormir mal porque alguém morreu. Uhum. É um gatilho, né? É normal ter insônia diante de situações estressantes. Mas a situação, ela foi se afastando, mas ele continuou com... Nossa, eu não consigo dormir, então eu vou pro quarto mais cedo. Porque se eu for mais cedo pro quarto, eu vou dormir mais cedo, portanto vou dormir melhor e mais. Ficar no quarto
sem efetivamente estar dormindo ou ir para o quarto sem estar com sono, na verdade vai alimentar a insônia. Não vai melhorar a insônia. Porque você vai se deitar, você não tá com sono. Uhum. Você vai ficar lá. Puta, será que eu vou dormir? Os pensamentos Que horas, aceleram, né? que horas que eu vou dormir? E se eu não dormir? O que vai acontecer amanhã? Putz, será que eu tenho que tomar meu remédio? Será que eu preciso de remédio pra dormir? Nossa, se eu não conseguir dormir agora, eu vou dormir só às 3, mas aí vão faltar 3 horas. Se eu dormir 3 horas, eu vou morrer. E aí ele fica. Então ele fica perpetuando o alerta noturno. Né? E aí o cérebro, ele é condicionado de uma forma errada. Ele começa a achar que aquele ambiente de sono não é um ambiente de sono. É um ambiente estressante. Aham. Nossa, que doideira isso, cara. E isso é um modelo comportamental da insônia que é um dos mais aceitos hoje em dia. É uma coisa que veio lá do Pavlov, sabe? O Pavlov, dos cachorrinhos. Que ele... Então, é aquilo, é a lei do condicionamento clássico. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela recondiciona o indivíduo. No sentido de que o cérebro ele tem que entender que o ambiente de sono é para sono ou para atividade sexual, para transar, para namorar. Porque não é para você levar comida pro quarto, trabalho pro quarto, resolver pepino no quarto, mexer em celular até altas horas, né? Então, e a gente tem que ter um ritual de desconexão no período noturno, porque hoje as pessoas esperam que o sono funcione dessa forma. Eu deitei, eu tenho que dormir. Mas tecnicamente, a gente demora mais ou menos uns 20, 30 minutos para começar a dormir. Só que na sociedade que a gente vive hoje, 20, 30 minutos... Nossa, é muita coisa. Podem ser infernais. Intoleráveis. Ninguém tolera hoje em dia 20, 30 minutos. Sem celular. É difícil. Cama, em silêncio. Então a gente vive numa cultura de que tem que ser tudo... tudo tem que acontecer imediatamente, né? E é por isso que as pessoas buscam remédio para dormir. É um dos principais motivos, né? Porque as pessoas acham que elas têm que deitar e dormir. Não, demora um pouquinho. E antes de ir para o quarto, você tem que ter feito algumas coisas que fazem parte desse ritual de desconexão, de relaxamento, tanto psíquico quanto físico, que começa a partir do momento que você acorda. Uma boa noite de sono é construída a partir do momento que você acorda. A gente tem que acumular cansaço ao longo do dia para que à noite a gente esteja com uma pressão de sono, com uma propensão, né, ao sono maior. Né, para o período de escuro realmente ser um período de inatividade e não de atividade. Por isso que o símbolo da medicina do sono é o yin e yang, porque no período de escuro ele teria que ser compatível com um período de inatividade, um período oposto, né, uma característica oposta à vigília. Né? Então, o nosso cérebro ele tem grupos de neurônios que nos mantêm alertas. Né? E pensa num potenciômetro. Assim, então, a gente tem hora que a gente está muito sonolento, a gente vai acordando, chega no pico ali de uma função cognitiva, mas tem um outro extremo que a gente está muito agitado. Né? Esses extremos eles podem ser patológicos. Um quadro de mania, por exemplo. Um quadro de psicose, uma agitação fora do normal. Só que esse outro extremo aqui, de prejuízo cognitivo e sonolência excessiva diurna, ele também pode ser patológico. Tá? Então existem os extremos que podem ser patológicos e existem as variações, tanto de vigília quanto de sono, que acontecem ao longo de 24 horas e que acontecem ao longo do tempo. Você tem pessoas que podem ser mais noturnas, tem pessoas que podem ser mais diurnas, tem pessoas que com 5 horas de sono estão bem.
Tem pessoas que com 6, 7 horas, no meu caso, eu preciso entre 6 e 7 para eu estar bem no dia seguinte. Mas eu conheço pessoas que precisam de 9. Eu preciso de 9. E tá tudo bem. E tem uma outra coisa. Uma coisa é percepção de sono e uma coisa é o que acontece objetivamente. Você acordou hoje e você achou que você dormiu 9 horas. Mas você não sabe se você dormiu 9 horas. Sim. Porque a gente teria que te monitorizar com o eletroencefalograma agora. Se você dorme, acorda, disposto, você não tem sonolência excessiva diurna, você não tem prejuízo cognitivo, você não tem alterações de humor que atrapalham o seu trabalho, as suas relações, se você está disposto, alerta, faz as suas tarefas normalmente, não tem um prejuízo da sua funcionalidade, então provavelmente você dormiu muito bem, não tem nada de errado com o seu sono. Hoje eu sinto que eu dormi muito bem. Então. Ontem não. Agora, tem dias que a gente acorda com uma sensação de sono insuficiente, de um sono superficial, de um sono agitado. Tem dias que a gente passa o dia sonolento, cansado, fadigado. Provavelmente você não dormiu bem. Não precisa de nenhum aparelho para medir isso. Na hora que você acorda, já dá pra perceber. Né? Já dá pra perceber. Tá? Quando eu durmo bem, eu acordo assim, levanto com uma facilidade da cama, vou de boa. Eu sinto até que o meu humor já é diferente já. Aí e você funciona, né? Consigo focar. Foco, concentração, você produz, você entrega. Então, agora, as pessoas estão muito obsessivas com isso aqui, né? Então, qual que é o melhor aplicativo para eu monitorar o meu sono? Olha, eles podem ser úteis no quê? Porque eles têm... Isso aqui tem um acelerômetro, né? Então, ele detecta movimento, tá? Então, ele vai inferir se você está acordando ou não, se você está se mexendo ou não. Ele é bom pelo menos para saber as horas, né? Ou não? O tempo que você fica deitado, talvez, né? O tempo que você está mais inativo, né? Agora, ele não vai fazer diagnóstico. Uhum. Ele não vai, por exemplo, quanto que eu tenho de sono REM, quanto que eu tenho de sono não REM. Apesar dele, alguns aplicativos falarem, né? Uhum. Mas, tecnicamente, a gente precisa ter eletroencefalograma, que é um outro tipo de sensor. Porque a gente só sabe... se é sono REM ou não, pela onda cerebral, pelo desenho ali, atividade elétrica, né? Isso aqui não mede onda cerebral. Não tem. Né? Então, e as pessoas ficam desesperadas, elas ficam obsessivas, elas chegam no meu consultório falando assim, o relógio falou que eu não tenho sono REM, vou morrer? Tem também pessoas que, por exemplo, isso há uns anos atrás eu tinha isso. Se eu acordava e via que eu dormi 5 horas, ou sei lá, que minha qualidade de sono foi ruim, que o aplicativo que eu uso fala isso, eu me sentia mal. E aí eu acordava, a qualidade de sono foi boa, e eu me sentia bem. É doideira isso, né? Não, agora, eles são bem úteis para detectar, né, que algo está errado. Então, se tá aparecendo que você está se mexendo muito, que você está roncando, muitos têm gravador de ronco, que você está... dessaturando, muitos têm oxímetro, né? Para ver a concentração de oxigênio no sangue. Então eles podem detectar que algo está de errado, que algo está fragmentando o seu sono. Aí é uma porta de entrada para você procurar um médico, para investigar melhor aquilo que o celular, que o aplicativo mostrou. Mas virou uma obsessão, né? Virou uma obsessão. E aí procura. Se o celular indica que você não tem sono REM, o cara digita no Google. Sono REM, quem não tem? Tem o quê? Né? Tudo. Puta, aí o cara fica desesperado, vê uns nomes super esquisitos lá. É foda.